gente vai ler só o versículo 27, né? Eu vou tentar pregar só sobre ele hoje, o restante eu explico na próxima semana, se Deus assim permitir. O tema da minha mensagem hoje é: não seja uma vergonha para o Evangelho. Filipenses 1, 27, Paulo diz assim: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes no só Espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Só até aí, tá bom. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Nas últimas semanas, os irmãos se lembram, né? O contexto de Filipenses aqui, Paulo, ele se defende de acusações que ele estava sofrendo, e ele acredita que ele se defendeu bem, e ainda assim, ele fazendo tudo que ele pode com a sua sabedoria, com a sua oratória, ele diz: irmãos, orem pela minha vida, para mostrar que essas coisas elas devem andar juntas. A oração para que nós venhamos a mostrar o quanto dependemos de Deus, mas a nossa parte também, igual Paulo. Paulo era extremamente inteligente, sábio, mas ele sabia: eu preciso disso, mas eu preciso também de oração. E agora, neste finalzinho do capítulo 1 aqui, né, Paulo ele vai resumir basicamente do versículo 27 até o versículo 30, numa sentença: que eu e você devemos viver de maneira digna do Evangelho. Eu quero passar apenas 2 princípios aqui. Põe ali o primeiro, por favor. Primeiro, não se envergonhe do Evangelho, mas também não seja uma vergonha para ele. Por que é importante dizer isso? Lembra? Paulo em Romanos ele diz assim: pois não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, da nossa fé, daquilo que cremos, mas também devemos lutar para que nós não venhamos a ser essa vergonha por Evangelho. Para que nós não venhamos a dar um mau testemunho, seja no trabalho, na rua, diante das pessoas, diante de parentes. Nós não devemos ser um mau testemunho. Por isso ele vem e diz para nós: vocês devem se portar, viver de uma forma digna da fé de vocês, daquilo que vocês foram chamados. E o termo aqui, né, no original, portai-vos de modo digno, vem ali de cidade, de política. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: a nossa conduta diante da sociedade deve ser como uma conduta de pessoas pertencentes a uma cidade. E qual cidade ele está falando? Não é a nossa cidade natal, óbvio que não, ou a cidade que nós moramos. Ele está falando em relação ao reino dos céus. Nós somos cidadãos celestiais, então nós devemos nos comportar como tal. É isso que Paulo vai dizer. E por que ele faz questão de afirmar isso? Porque aqui em Filipos as pessoas valorizavam muito essa questão de cidadania, né? Olha, lembra Paulo, certa vez ele apela e diz: eu tenho cidadania romana. É assim que vocês fazem com cidadão romano? Talvez o paralelo para hoje seria o seguinte: eu tenho visto da União Europeia, ou eu tenho dupla nacionalidade, aqui a nossa, brasileira e americana, né? Talvez seria um paralelo mais ideal, mas aqui o fator era muito mais relevante. Então eu e você devemos lembrar: nós, por mais que moramos e vamos viver uma vida aqui na terra, nós somos cidadãos ou cidadãos, né, tanto faz, cidadãos do reino celestial, e como tal nós devemos assim nos comportar. E como que Paulo diz? Olha, vocês devem se portar de modo digno do Evangelho. Se eu digo apenas isso aqui, olha, vocês têm que se comportar, vocês têm que viver, vocês têm que andar, viver a vida de vocês de uma forma digna aqui do Evangelho. Se eu digo apenas isso, eu cumpri apenas uma parte do Evangelho. Eu disse apenas uma coisa. Se eu digo assim: olha, agora você vai para casa e medita naquilo que você tem que fazer, isso não é pregação. A pregação é necessário que o pastor ele explique o texto, que ele leia, que ele explique, que ele interprete da forma correta e que ele aplique também na vida das pessoas. Porque se eu chego até essa parte e não aplico na vida da congregação, eu estou pregando o Evangelho manco. Infelizmente, muitos fazem assim constantemente. Às vezes, não sei se por falta de sabedoria ou se às vezes por medo mesmo de aplicar algo na vida da congregação, porque quando nós aplicamos igual eu vou fazer aqui, é bem provável que alguns vão sair bravos. Mas é isso que a Escritura nos ordena. O que é viver de modo digno do Evangelho? Eu preciso pegar a teologia e aplicar na vida da igreja. Ou é mais ou menos o seguinte: eu digo assim, como eu já vi muito pastor dizer: olha, a Bíblia diz: arrependei-vos dos vossos pecados. Isso é verdade? Óbvio que é verdade. Mas que pecado, criatura?
é necessário que se dê nome aos bois. Por que é necessário que se dê nome aos bois? Porque os homens de Deus assim faziam. Olha para o exemplo de João Batista, ele chega diante de Herodes, o rei, que poderia matá-lo a qualquer hora. Ele diz assim: rapaz, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ele diz na cara do homem: você precisa se arrepender do seu adultério, isso é um erro. Mas hoje em dia o que nós vemos é de pastor sabonete que escorrega para tudo que é lado e nunca responde. Ontem mesmo, né, minha esposa mostrava para mim um pastor muito conhecido dizendo assim, o pessoal perguntou para ele, né, o que você acha da Priscila Alcântara ou do cantor lá do JA, né, que agora não é cantor, mais é cantora, e o que você acha do fulano? Ele: vocês têm que cuidar da sua vida, vocês são crentes não, sabe quem que é, né? Vocês têm que cuidar da vida de vocês e tal, porque se fala a verdade em vida de rede social que muitos têm, se perde seguidores, se é cancelado, as pessoas falam um monte na cabeça da gente, daí o que muitos fazem? Eles dão um jeitinho de, né? Não, assim, ó, cada um que se arrependa dos seus pecados, mas ele não tem coragem de falar qual é o pecado. Mas olha como que Jesus agia, põe ele, por favor, Lucas capítulo 3, versículo 10, lembra? Jesus aqui, as pessoas estão se convertendo e então chegam nele dizendo: Senhor, o que faremos? Ele diz assim: então as multidões lhe perguntavam: o que devemos de fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem alimento faça o mesmo. Depois chegou alguns publicanos diante de Jesus. Publicano era o cobrador de imposto, era como se fosse o político da época, porque é justo pagar imposto, né? Não essa quantia que a gente paga, óbvio, né? Mas é necessário. Paulo vai dizer isso em Romanos, nós temos que pagar imposto, porque por conta da autoridade, por conta da segurança, pelo bem da cidade. E então chegam os publicanos diante deles e dizem assim: Senhor, e nós, o que havemos de fazer? Jesus diz assim para eles: não cobreis mais do que o estipulado. Aquele 10% de propina ali no começo da obra, esquece. Cobrem apenas aquilo que é justo. Depois chegam alguns soldados romanos diante dele, ele diz a mesma coisa: vocês, o que vocês devem fazer? Não tomem nada de ninguém à força, não é porque vocês têm o poder da espada, da lei, que vocês vão tomar alguma coisa de alguém. Não tomem nada à força. Não façam nenhuma denúncia contra alguém que não deve, e se contentem com o vosso soldo. O soldo é salário, né? Você consegue perceber que Jesus aqui, ele é extremamente prático na vida das pessoas? Você que está vivendo de maneira torta, e ele citava a maneira torta, ele dizia assim: muda de vida. Só que quando nós aplicamos o evangelho dessa forma na vida da congregação, alguns podem achar que somos invasivos demais, que a minha vida particular, quem julga é Deus. Essa semana eu ouvi isso. Quem me julga é Deus. E eu respondi para a moça, né? E você não tem medo? Você tem noção da frase que você está dizendo? Só quem pode me julgar é Deus. Mas o evangelho, ele faz isso. Ele vem justamente para nos moldar. Agora, o evangelho, ele te dá o bem mais precioso, a salvação e a vida eterna mediante a fé em Jesus Cristo. Ele não pode dizer o tipo de conduta que você tem que ter, o tipo de pecado que você tem que deixar, o tipo de atitude que você deve ter depois de ter crido em Jesus Cristo. Lembre, olha como era o contexto dos apóstolos aqui. Eles viviam numa cultura totalmente pagã, tanto a cultura grega como a cultura romana, totalmente pagã. E muitas dessas pessoas se converteram a Jesus Cristo e vieram para a igreja. Agora você imagina se os apóstolos, se eles não tivessem coragem de dizer: olha, essas manias que vocês tinham lá na cultura grega, na cultura romana, aqui não. Vocês precisam ser diferentes, porque o povo de Deus não faz dessa maneira. Se os apóstolos não tivessem a coragem de dizer isso para aquelas pessoas, elas não iam mudar sua conduta e iam continuar pecando da mesma forma. Eles tinham a obrigação, como arautos do evangelho, de falar para as pessoas o que elas precisavam mudar. Olha como que funcionava. Na época do Império Romano existia o culto ao imperador. Por isso que tinha, né? Ave César, salve César. Aí um romano convertia e vinha para a igreja. Você imagina Paulo falar: vai que eu falo para ele que não pode adorar outra coisa, outro ser sem ser o Senhor. Vai que ele fique bravo, né? Vai que chega um católico, converte, eu diga para ele assim: aquelas imagens lá, é tudo estátua de Satanás, você tem que quebrar, jogar fora, não existe outro Deus a não ser o Senhor. Se nós falamos isso, a pessoa pode ficar brava, pode ficar chateada. Mas Paulo não pensava dessa forma. Ou imagina, ali na cultura grega, onde existiam as ninfas, que eram as prostitutas cultuais. Meninas,
Moças, adolescentes que eram criadas durante toda uma vida para que, quando chegassem à adolescência, elas pudessem servir a Afrodite. De que forma? Relação íntima no culto com os membros que vinham adorar a Afrodite. Você imagina você se orgulhando, minha filha é sacerdotisa, faz a alegria do povo lá. Então uma pessoa dessa converte e vem para a igreja. Como? Esta prática não vai ser confrontada, e se ela quisesse fazer a mesma coisa ali? É de suma importância que o evangelho seja colocado em prática também. Paulo ele vai dizer ali em Romanos, que Romanos capítulo 1, ele vai falar a questão da relação íntima entre pessoas do mesmo sexo, sobre o homossexualismo. Então ele diz, olha, homem com homem, mulher com mulher, e começa a descrever o porquê é pecado aquilo ali. Então, você imagina se Paulo, sabendo que algumas pessoas daquelas lá, aqueles romanos, se convertiam, e alguns historiadores vão dizer que a questão da conjunção carnal entre homem e mulher, na verdade era mais para reprodução. Via de regra, o normal era o homem com homem, mulher com mulher. O homossexualismo imperava ali mesmo, tanto é que tinham os tutores que cuidavam das pessoas mais novas, dos jovens, e era normal que o tutor, que o homem mais maduro, tinha relação com a criança a qual ele estava ensinando. Essa era a cultura do império. Como Paulo não vai dizer nada contra isso? Como Paulo não vai confrontar o pecado dessas pessoas que se convertiam? Não, que o Espírito Santo toque o seu coração. Mas ele toca através da palavra. E diante da palavra, o que resta a mim e a você é apenas obedecer ao Senhor. Aí, você ouve falar disso e diz assim, pastor, o senhor está certo. Tem que pregar contra essas coisas mesmo. Absurdo. Onde já se viu? O senhor tem que pregar contra essas coisas, falar contra o pecado. Você concorda? Daí quando eu vou falar das roupas indecentes que a sua esposa fica postando foto no Facebook, você fica bravo. Das fotos de biquíni que ela põe virar de costas, daí você quer sair da igreja. Falar do pecado dos outros, é maravilha, né? Mas quando confronta nós, não, mas daí está invasivo demais. Como você vem com as manias do mundo, serve a Deus e quer continuar fazendo a mesma coisa? Não existe essa possibilidade. É necessário que haja mudança, ainda que seja uma mudança gradual, devagar, mas é necessário que haja mudança. Você não pode vir servir a Deus e continuar com o mesmo estilo de vida que você tinha. Lá era outro Deus, aqui é um totalmente diferente. Então, quando eu falo sobre modéstia, quando eu falo sobre santidade, sobre decência, constantemente eu sou taxado de invasivo, de legalista. O pastor está preso lá nos rudimentos da lei. Será que de fato a modéstia não serve para hoje? De você se cobrir ao vestir, de você não ser pedra de tropeço para alguém? Será que realmente isso aqui não vale? Será que o pastor ele não tem a liberdade de vir e falar para a congregação que é ridículo, vulgar, uma moça de Deus usar um biquíni, que é a mesma coisa de calcinha e sutiã? A diferença é do material. É a mesma coisa. Ninguém aqui sai de calcinha e sutiã para a rua, mas por que para a praia vai? Pastor, mas o ambiente é outro. Então se você vai na igreja onde a luzinha é vermelha de fundo, está tudo escuro, que parece uma boate, você pode ter relação com outra pessoa. Não existe o caso. Temos que ser diferentes. Então eu falo, como que pode? O cara é crente, diz que é, né? Daí ele vai à academia, né, quase sem camisa e tira fotinha lá, porque depois que malha que tem que tirar foto, né? Antes não tem graça, né? Daí tem uma coisa ridícula, é o homem tirando foto, fazer biquinho, ou não é? Nossa. Mulher já é horrível, agora tá lá, o cara tira foto, mostrando o bracinho, mostrando o corpo, mostrando as costas. Um rapaz me bloqueou por conta disso, né? Ele falou, você toca bateria na igreja assim? Você é louco. Seu pastor sabe? Sabe! O que importa é o coração. Mas se o exterior não é bom, o coração é muito pior. Muito pior, pode ter certeza. Aí, quando a gente fala a respeito de decência, de prudência ao se vestir, somos taxados como legalistas. É tão séria essa questão, e precisa falar constantemente, não adianta, constantemente.
Se você ficar aqui 10 anos você vai me ouvir falando. Se você ficar aqui até você envelhecer, até você morrer, ou eu morrer primeiro, se você quiser, você ore para eu morrer primeiro. Porque enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar falando. Que é isso que a Escritura nos ordena. É tão sério que quando Paulo, ele escreve a Timóteo e a Tito, ele diz, né, que as mulheres elas devem se comportar de forma modesta, que a beleza não deve ser o frisado de cabelo, os ouros. Qualquer contexto ali, não está dizendo que a mulher não pode se arrumar. Se arrume, pelo amor de Deus, se arruma mesmo. Se arruma, faz chapinha, faz a progressiva, põe maquiagem, unha, faz tudo. Mas o contexto ali, quando Paulo diz, olha, não seja o adorno exterior, aquilo que chama a atenção, mas sim o homem interior, ele está dizendo o seguinte, o que é mais importante é o que nós somos por dentro. Por dentro. E por que ele combate essa questão, né, de frisado de cabelo, de colares e tal? Porque a cultura da época ali era assim. As prostitutas se vestiam de uma forma dispendiosa, com muito ouro, com maquiagem muito forte, com todas essas coisas. E Paulo, para preservar as irmãs, para que elas não fossem confundidas com mulheres da vida, ele diz, não se vistam dessa maneira. Então eu e você temos que olhar para o nosso linguajar, para a nossa roupa, para o nosso comportamento, para a forma como nós tratamos os nossos pais, os mais velhos, os mais novos, e fazer a seguinte pergunta, eu tenho vivido de forma digna do Evangelho? O meu comportamento se adequa a isso daqui que Paulo está dizendo? Essa semana eu escrevi um artigo, né, intitulado de Anitta de Taubaté, não sei se você viu, Anitta de Taubaté, por quê? Parece que é mentiraiada lá, né? O negócio dela ficar em primeiro lugar de Spotify, fez um monte de lista lá, rodando um monte de vezes, os seguidores dela fizeram. Isso aí, eu só citei uma matéria ali de uma fonte esquerdista ainda, o UOL, Tecmundo e outras fontes lá. E eu coloquei apenas isso, né? Citando as fontes e dizendo, até para exportar pornografia a gente consegue piratear as coisas. É brincadeira. Mas você acredita que o fã-clube da Anitta baixou no meu Instagram? Um monte de gente, acho que eu fiquei metade de um dia só bloqueando gente. Fã-clube, literalmente. Um monte de gente falando lá, denunciando minha conta, vamos derrubar. E começaram a mandar print, mas pastor, o seu nome está rodando aí, o pessoal está louco. Só que daí, quando eu falo a respeito disso, crentes me criticaram. Alguns, óbvio, né? Mas quando eu falo sobre isso, que aquela moça é um desserviço para a sociedade, que aquele clipe dela, aquela música dela, que eles dizem que ficou em primeiro lugar, é apenas exportação de pornografia para tudo que é lugar, porque o clipe é exatamente isso é pornografia. O clipe dela e o Cine Privé que tinha antes na Band lá é a mesma coisa, não muda nada. Na verdade, o dela ainda é pior, mais depravado. Então, quando eu digo isso, você pode dizer assim, pastor, o senhor está certo, tem que falar contra essas coisas. Então, quando eu venho e digo assim, um pastor uma vez estava num programa de auditório, e umas mulheres indecentes ali com decote, com saia curta, e a Tami Miranda estava ali. E então a Tami Miranda faz aquela pergunta capciosa, justamente para colocar o pastor em maus lençóis, ela diz, pastor, o senhor me aceitaria na sua igreja? E o pastor, um sabonete maravilhoso, consegue dar uma escorregada aqui, uma escorregada ali, e diz assim, eu não concordo, mas eu te respeito. Com essa frase, ele conseguiu agradar gregos e troianos. Eu não concordo. Então a maioria dos evangélicos, é isso mesmo, não concordamos com isso. Mas respeito, a comunidade LGBT também concordou com ele. Isso que é um pastor de Deus. Ele não nos crucifica. E foi legal que depois, né, eles deram um abraço, muito show, e por aí vai. Então, quando eu digo que esse pastor foi um frouxo, que ele perdeu uma baita de uma oportunidade de evangelizar de verdade aquela moça, moça, que ele perdeu a oportunidade de verdade de evangelizar, dizer assim,
você está em pecado, você precisa se arrepender para que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Você necessita mudar. Não interessa se você se mutilou, se você mudou toda a sua estética, você precisa se arrepender dos seus pecados e voltar a ser quem Deus fez você. Se Ele te fez mulher, você não pode, pelo seu bel prazer, dizer que é outra pessoa. Então, quando eu digo que ele foi frouxo e perdeu a oportunidade de evangelizá-la de verdade, os crentes me arrebentam. Xingam de montão. Os crentes. Depois desse abraço e muito choro, sabe o que aconteceu? Tami volta para sua casa, volta para sua parceira e vida normal que segue. Houve arrependimento? Não houve. Só que agora ela está assim, está vendo? Se nenhum pastor me acusou, quem vai me acusar? E pior, né? Ainda volta lá para companheira, marido, não sei como fala, né? A mulher dela. E fala lá, porque aqui em casa, né? Tem relação com ela 5 horas seguidas. Mas está virando homem mesmo, até mentiroso, né? 5 horas. Houve arrependimento? Houve mudança de vida? Não houve. O que ele precisava dizer é, olha, se você, moça, voltar para casa e continuar vivendo essa vida de pecado ao qual você está vivendo, você vai para o inferno. Portanto, hoje você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e mudar. Vai ser uma batalha árdua, sim, não vai ser do dia para a noite, vão haver muitas tentações, mas você precisa se arrepender. Para que então ela pudesse viver de forma digna do Evangelho. Porque uma mulher, que se diz que é homem, vivendo com outra mulher, não está vivendo de forma digna do Evangelho. Daí o que acontece? Igrejas são abertas com este propósito, as igrejas inclusivas. Para quê? Olha, eles não te aceitam lá, vem aqui que aqui aceita tudo. Pode continuar vivendo do seu jeito. Essas pessoas vivem de forma digna do Evangelho? Não. Só que eu sei que quando eu falo isso, eu sou taxado como aquele pastor que não ama, que não se preocupa com os outros, que é duro demais. Ou será que eu sou um dos poucos que realmente está falando a verdade? E um dos poucos que está dando a oportunidade para que essas pessoas verdadeiramente se arrependam. Essa semana, eu conversava com uma moça, crente aspas, né? Crente. E ela dizendo para mim, pastor, eu voltei para casa da minha mãe. Você não tinha casado? Não dá mais, não dá. Não tem como viver com aquele homem. Eu falei, puxa, sério? Ele te traiu? Não. Ele bate em você? Não, pastor, nunca levantou a mão. Ele deixa de prover aquilo que você precisa, de te sustentar? Não, pastor, de forma nenhuma. Ele alguma vez colocou a sua vida em risco? Não, também não. Mas eu não aguento mais discussão, pastor. Ele é muito arrogante, ele não me ouve. Eu disse a ela, você é uma menina mimada. Precisa aprender a ser mulher e voltar para lá e resolver esse problema, e não de ficar correndo para a casa da mamãe. Só que eu sei que esse tipo de palavra, para os crentes de hoje, e o que aconteceu? O que você acha que ela fez comigo? Bloqueou, óbvio, né? Bloqueou. E os crentes Nutella, eles não suportam ouvir a verdade. Você acha que realmente separar por briguinhas frívolas é viver de modo digno do Evangelho? Você acha? Queimou arroz, nunca mais quero ficar com essa mulher. Demorou um pouquinho, estendeu no futebol ali, nunca mais quero saber dele. Isso não é dar um bom testemunho de homens e mulheres de Deus. Então, a grande função do pregador é explicar, ler o texto, explicar o texto de forma correta, interpretá-lo da forma correta, mas ele também precisa aplicar o texto de forma correta. Foi isso que Jesus fez, e isso que nós devemos fazer. Não foi exatamente assim que o Senhor agiu? Quando ele vem e diz para as pessoas, olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele está ali interpretando o texto da forma correta, dizendo, olha, vocês estavam entendendo que era assim, né? Eu vou explicar para vocês. Vocês pensavam que o adultério era apenas um rapaz, uma moça, ir para um motel com a vizinha?
Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, ele explica que o pensamento impuro em si, para Deus é configurado pecado do mesmo jeito. Então é de suma importância que você se analise constantemente sobre como eu estou vivendo. Eu estou vivendo de forma digna do Evangelho, como Paulo diz aqui? As pessoas, de olharem para mim, elas conseguem ver em mim um filho e uma filha de Deus, por aquilo que eu falo, pela forma que eu trato as pessoas, pelo jeito que eu me visto, pelo jeito que eu respeito o próximo. Por que é importante isso? Porque você leva o nome de um Senhor. Lembra lá o rei do gado, antes tinha, né? O pessoal colocava aquela marca lá, nos gados lá. Nós temos uma marca também, só que é a marca do Espírito Santo, os que são crentes de verdade. E eu e você devemos constantemente nos autoavaliar, dizendo: eu estou levando uma boa imagem daquele meu dono, daquele meu Senhor, porque onde você está, você leva o nome dele. E óbvio, não apenas o nome dele, o nome da sua igreja, sabia? Daí você está fazendo papagaiada na rua aí, está com adesivo no carro ainda, para caguetar. Tinha que ser daquela igreja. Nossa, você é de lá, crente. Então nós levamos o nome do nosso Deus. E segundo, eu vou ser bem curtinho isso aqui. Nossa, deu quase já o tempo tudo já, gente. Mais 10 minutinhos, irmão, aguenta aí, por favor. Aguenta aí. Segundo princípio, sejamos unidos contra os adversários do Evangelho. Na parte finalzinha aí do versículo 27, Paulo diz assim: vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos, com uma mesma alma, pela fé do Evangelho. Olha que interessante. Num só espírito, combatendo juntos, com uma só fé, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Aqui Paulo, o contexto vai dizer que Epafrodito vem e diz para ele o seguinte: olha, Paulo, está havendo algumas desavenças lá com a liderança da igreja de Corinto. E então Paulo diz assim: isso que está acontecendo na igreja é um mau testemunho para a gente, para nós que somos cristãos. Então Paulo diz que esses homens deveriam se reunir e acabar com esse falatório que estava acontecendo em relação à liderança da igreja. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, combata esses líderes que estão dando mau testemunho. Então, apenas com base nisso daqui, nós já podemos descartar de vez aquele papinho de não julgueis. É por quê? Porque ele só lê em Mateus capítulo 7, versículo 1, não lê o restante. Do versículo 2 em diante, você vê Jesus explicando a forma correta como nós devemos julgar. E a Bíblia, a analogia assim, né? A Bíblia nos ensina que nós somos o corpo de Cristo. Mas há alguns que estão infiltrados ali no meio que não passam de tumores malignos que devem ser arrancados. Devem ser colocados para fora. Principalmente aqueles que estão em liderança. Não podemos aceitar. A igreja na Europa, não só na Europa, né? Na Europa, nos Estados Unidos, você vê que ela tem morrido a cada dia mais. Eles exportaram no passado grandes pregadores para todos os lugares. Só que a igreja tem a cada dia mais se deteriorado. Um amigo meu uma vez disse que onde ele estava lá, não sei se era na Suíça, algum lugar, tinha culto, acho que uma vez a cada 3 meses. Um culto a cada 3 meses. Por quê? Pandemia, alguma coisa lá? Eu falei, não tem gente. Então, a gente faz isso aí, reúne a cada 3 meses lá. E por que a igreja na Europa e nos Estados Unidos está morrendo? Por conta do liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? De forma bem simplificada. São aquelas pessoas que acreditam que a Escritura, ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus em sua integralidade. Ela contém. Se você acredita nisso, você vai dizer, se você lê algo ali, né? Isso aqui é a palavra de Deus. Se algo corrobora com aquilo que você pensa, mas se você lê algo diferente daquilo que você imagina, você diz, não, isso aqui não é a palavra de Deus. Esse é um grande erro, liberalismo, relativismo. Qual que é o relativismo? Tem a sua verdade e tem a minha verdade. Então, cada um fica com a sua verdade. E, principalmente, também o secularismo. É o povo querendo ser igual ao mundo. Tratar da mesma forma, agir da mesma forma. Em vez de nós sermos sal, sermos diferentes para gerarmos nas pessoas que estão de fora
um desejo de querer ser igual a nós. Você percebeu que a igreja tem trocado isso? A igreja vai lá no mundo e olha, o que eles fazem aqui que dá certo? Vamos fazer também. Eles não conseguem ver o pragmatismo. E eu sempre dou esse exemplo, né? Daí tem igreja aqui na cidade que tem bloco de carnaval. Porque é um jeito de evangelizar. Tem tantos dias para evangelizar no ano, vai justamente nesse dia. Justamente no carnaval. O amor e a verdade são inseparáveis. Toda vez que nós tentarmos separar essas duas coisas, isso vai acabar gerando morte. Morte. E para encerrar, né? A gente estava no PG ontem, conversando com os irmãos lá, e o irmão me disse assim, pastor, mas o senhor acha que não pode ser errado expor outras pessoas, como às vezes eu falo, né? Dou nome aos bois, fulano lá não faz. Pode ser errado isso? Sim e não. Por que sim e não? Não porque Jesus fazia dessa forma. Jesus olhava os fariseus e dizia assim, tá, aquele povo ali, raça de víbora, cobras, não siga. Jesus não ficava preocupado com o politicamente correto, não. Dizia, aquilo lá é demônio. Não foi isso que ele disse para Judas? Não tinha meias palavras com ele. Então, é correto você ver alguém ensinando uma falsa doutrina e dizer, não siga aquele homem. Jesus fez assim, os apóstolos fizeram assim. Leia a epístola de Judas, é apenas um capítulo. Constantemente você vê Judas combatendo os falsos profetas. E por que também pode ser errado? No caso de Jesus não era, porque ele estava fazendo o certo com a motivação correta. E às vezes no meu caso pode ser errado, por quê? Porque eu posso estar fazendo o certo com a motivação errada. Não estou dizendo que isso vai atenuar o erro da outra pessoa. Não, ela continua no erro. Só que eu também estou errando. Então, quando eu pontuo alguns erros de Edir Macedo, David Leonardo, Tiago Brunet, Vitor Azevedo, Silas Malafaia, Valdemiro, quando eu pontuo o erro dessas pessoas, eu estou certo naquilo que eu faço. Só que eu posso estar pecando em relação à motivação. Porque, convenhamos, quem sou eu aqui, gente? Ou como diz o ditado, né? Quem é você na fila do pão, pastor? Ninguém. Comparado com eles, ninguém. Então, pode ser por inveja? Claro que pode. Pode ser porque, olha, nossa, a conta bancária minha não chega a 0,00001 do que ele tem. Pode ser? Pode. Pode ser porque o canal dele do YouTube tem milhões e o meu não tem nada. Pode. Então eu passo a estar errado também por conta do quê? Por conta da motivação errada, mas eles continuam no erro. Agora, como? Como eu, como pastor, como cristão, não vou dizer assim, Edir Macedo é do Satanás, sabendo que ele apoia o aborto. E ninguém falou para mim. Eu assisti o vídeo dele mesmo falando. Tem na internet, procura lá. Ele dizendo, eu sou a favor do aborto. Por quê? Ficar nascendo criança pobre, vai ter uma vida difícil, é melhor que não tenha. Ele falando. Ou seja, naquela concepção, pobre não tem nem direito de nascer para batalhar por uma vida digna. Eu já li aquelas 3 biografias dele, infelizmente, lá, né? E pastor tem que ler isso tudo, né? É porcaria, tem que ler. Nada a perder. É fácil você dizer isso quando você nasce numa família boa, quando você tem milhões. Então é fácil você dizer, não, pobre não tem nem que nascer. Se eu me calo diante de uma fala dessa de alguém que influencia milhões de pessoas, o covarde sou eu. Eu estou sendo covarde. Então, deve ser falado. E aqui diz, né, que há adversários da nossa fé e alguns adversários que não estão na igreja. Como assim? Não só em relação à igreja. E lembrando, o papel de combater, sejamos unidos contra os adversários do evangelho. Unidos é a igreja. Nós precisamos ser unidos, é isso que Paulo está pregando aqui aos filipenses. Vocês devem se unir e combater aquilo que é errado. Seja numa conversa de família, seja na sua rede social, você precisa aprender também a combater por aquilo que você acredita que é correto, pela palavra do Senhor, pelo nosso evangelho. Veja se não é assim. Hoje, qualquer pessoa pode mudar de sexo, né? Não precisa nem fazer nenhuma cirurgia, nada. É só você dizer assim, hoje até o gênero fluido. Alguém sabe o que é gênero fluido ou não? Porque tem assim, né? Tem o homem trans, a mulher trans, e tem o gênero fluido, é aquele um que por aquele momento ele se sente mulher. Mas depois muda de novo, porque flui.
Então pode mudar. Até hoje eu li uma matéria de um presídio lá, né? O cara foi preso, só que ele disse, não, eu sou mulher. E o colocaram no presídio feminino. Não é que ele engravidou 2 detentas? Que coisa! Uma mulher engravidou outras 2. Mas hoje pode, né? Não tem problema em relação a isso. O que as pessoas fazem da vida delas é problema delas. Agora, nós vemos eles constantemente querendo nos impor essa verdade goela abaixo. Dizendo que nós temos que aceitar que os nossos filhos, aqui, né, tem uma galera de irmã grávida aqui na igreja, que os nossos filhos, eles não nascem menino ou menina, eles nascem menine ou meninix, e quando eles crescerem, eles escolhem o que eles querem ser. Que a criança é neutra. Beira a hipocrisia. Uma que é loucura, né? Loucura. Mas beira a hipocrisia. Eu estou lá vendo o chá de bebê da Tami Miranda. Com o filho dela. Não sei como que ela fez, né? Alguém fez no lugar. Ela está lá. O chá de bebê dela. Uma parte azul e uma parte rosa. Gente, tinha que ser tudo colorido, né? Ou você imagina, você é médico, né? Daí vai lá, esse casal, esse par de gente lá. Ai, doutor, e aí? E o nosso bebê? É menine ou menine? O doutor está lá vendo. É menine. E um olha para o outro. Falei para você que era menine, você não quis acreditar. Eu acertei. Não tem lógica, né? Vocês não risaram, mas não parece loucura? Loucura mesmo. Como nós deixaremos essas pessoas berrarem aos 4 ventos essas doutrinas e ficaremos calados? É isso que Paulo diz. Combatam. Não aceitem. Vão me bloquear do grupo da família e se exploda também, o grupo já é. Mas sejam autênticos. E para encerrar, né, no Brasil, infelizmente, é permitido por lei o aborto até 3 meses. E eu já cansei de falar aqui para os irmãos, eu sou contra o aborto, até no caso de estupro. Deve ser horrível, né? Mas você não consegue resolver o problema de um crime, de uma mulher que foi violada, com outro crime, matando uma criança que não tem nada a ver com o problema da mulher que foi violada. E a dica que eu sempre dou é, tenha um filho e leve para o orfanato. É uma opção talvez menos dolorosa. No Brasil, 3 meses. Na Colômbia, recentemente, 6 meses. Nos Estados Unidos, um amigo me falava que lá há alguns projetos de lei para se aprovar o aborto até os 9 meses. Tem um pouquinho mais da cesárea. Se nós não falarmos nada, daqui a pouco vai aparecer um herói da vida dizendo assim, não, até os 2 anos, pode matar, o que é isso? Onde já se viu? Até 2 anos, não é gente ainda. Mata essa criança aí. Mas Paulo termina dizendo assim, permaneceis firmes no só espírito, combatendo juntos com a sua alma pela fé do Evangelho. Todos nós devemos nos juntar e batalhar, sem medo, sem arrogância também, é óbvio, né? Não para expor sabedoria, mas batalhar. E como que nós combatemos esse combate? Primeiro você precisa se autoanalisar. Você tem vivido de forma digna do Evangelho? O que você faz remete a Cristo? Se você fosse mudo, apenas com as suas atitudes, as pessoas conseguiriam ver em você um filho e uma filha de Deus? Se não, é porque você precisa reavaliar os seus conceitos e mudar muita coisa. Mas se você crê que você é filho de Deus, pode ter certeza, o Senhor vai nos capacitar, vai nos dar força a cada dia. Amém, meus irmãos?